Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez nós nos encontramos neste lugar, onde é chamado casa de oração, onde teus filhos se reúnem para ouvir a tua palavra, para trazer seu sacrifício vivo no altar, seus louvores, para termos companheirismo com os outros e com a tua palavra. Pai amado, que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, repreendermos e nos abençoarmos. Eu quero sair daqui melhor, liberto de muitos defeitos que eu tenho. Quero sair daqui mais convertido. E quero, Senhor, que o Senhor me encoraje cada vez mais. Encoraje a cada irmão. E por onde essa pregação chegar, encoraje a cada irmão pela internet. Em nome de Jesus Cristo, pedimos que o Senhor encoraje naquilo que é correto, desencoraje cada um deles, cada um de nós naquilo que é errado. No nome do Senhor Jesus Cristo, toma a tua palavra, eu apenas sou um vaso em tuas mãos. No nome precioso do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez. Vamos ficar de pé, abrir nossa Bíblia, livro de Amós, capítulo 3, versículo 1. Todos de pé. É o Velho Testamento, o livro de Amós, já um dos últimos livros. Isso. Depois de... Todos encontraram? Joel 3. Essa é uma leitura oficial como o Brana tomou para pregar a mensagem Amnésia Espiritual. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos assentar, irmãos. Creio que eu não vou me demorar. Eu quero sempre estar me policiando, né? Para não ser aquele pregador de 1h10. Pregar o máximo que o tempo bom seria de 40 minutos, 45, a qual cada irmão possa captar. Bom, nós estamos meditando na mensagem Amnésia Espiritual e falamos bastante sobre os irmãos Nazarena, os heróis da fé de Hebreus 11, a qual eles venceram, né? Todas as barreiras, o inimigo da época, as armas do inimigo da época, né? E eles não se venderam, não esqueceram que eles eram filhos de Deus, não esqueceram que eles eram cristãos, e nada atrapalhou, né, eles testemunhar do Evangelho de Cristo.
É uma geração, né? Uma geração com a qual nós olhamos para o passado e nos encorajamos, né? Não tem como não ser encorajado ou não nos envergonharmos, né? Eu creio que o cristão que não está no nível desses irmãos do herói da fé tem que sentir vergonha de si mesmo, né? Tem que sentir vergonha, porque eles não lutaram contra mosquito e também eles não tiveram arranhões de lata de sardinha. Eles lutaram contra o sistema romano, né? Contra a espada, o leão, a morte, de vários tipos, de formas diferentes, torturados, sangrando, famílias morrendo, mas eles não negaram sua fé. E uma geração diferente, né? Nós vivemos hoje, a qual está cada vez mais difícil você encontrar um cristão genuinamente que tem vivido, que quer viver para o Senhor Jesus. E o profeta, ele fala que Israel, né, tomou o caminho errado e teve amnésia, esqueceu de quem era Deus, esqueceu dos mandamentos, esqueceu das leis, esqueceu de Moisés, esqueceu tudo e começaram a viver como o resto do mundo. Que triste, né? Aqui a palavra de Deus diz que Israel era o único povo a qual Deus estava olhando, a qual Deus estava a observar. É um povo escolhido, era um povo de Deus escolhido. Agora, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós, né? Não há nada que nós não façamos que nós não colhemos, não há nada. Vamos dizer assim, eu diria, tem que ser muito corajoso para querer repreender, receber a colheita, aquilo que você planta, você colhe. E as pessoas às vezes sabem que está plantando injustiça. Seria ser corajoso, plantar injustiça para colher sobre sua vida, né? Mombrana chega a dizer na mensagem a respeito que Jezabel e Acabe, eles colheram muito alto, eles não respeitaram o profeta. Mombrana chega a dizer que Elias era o pastor deles. Deus tinha designado Elias para ser pastor de Israel, e Acabe e Jezabel estavam dentro de Israel, e eles tinham que receber Elias como pastor. Por mais que eles não criam, não interessa, por mais que não respeitassem, Elias era pastor deles. Mas eles não respeitaram, parece que tiveram uma amnésia, porque esqueceram, parece que ele era um profeta de Deus, mexer com o profeta de Deus, mexer com o homem de Deus, mexer com o ministério de Deus. Ó, irmão, a mensagem de respeito é bom que nós leiamos de vez em quando, porque há muitas coisas que nós não entendemos que Deus faz, e a melhor coisa que nós devemos fazer, sabe o que é? O profeta fala: segue adiante, não fala nada, não fala nada. Nós falamos muito porque damos até bom dia para cavalo, porque nós se afastamos do conhecimento. O profeta de Deus diz que, vou falar de Moisés rapidamente, e vou falar daquelas crianças que foram comidas. 42 crianças foram devoradas por 2 ursas. Agora, por que elas foram devoradas? Porque elas foram desrespeitosas com o profeta de Deus, com o homem de Deus. E uma noite anterior, aquela família, ela criticava, daquelas 42 crianças, os pais daquelas famílias criticavam o homem de Deus. Criticava. Ora, por que criticavam o servo de Deus? Por que criticavam o homem de Deus? Eles tiveram amnésia, esqueceram quem era Elias, esqueceram o que Deus fez através de Elias, e esqueceu que Eliseu era o sucessor de Elias. Eles tinham que falar bem do profeta de Deus,
Eles tinham que falar para aquelas crianças: criança, lembra que Eliseu é o sucessor de Elias. Elias, homem de Deus, profeta de Deus. Deus usou ele para corrigir a nós todos. Deus usou ele para corrigir o profeta, o rei Acabe e Jezabel. Veja o que aconteceu com eles. Veja o que Deus fez através do ministério de Elias. E agora, crianças, honra ao profeta Eliseu, porque ele é o sucessor. Honra eles. Era isso que aqueles pais tinham que ter feito na mesa com aquelas crianças. Mas parece que tiveram amnésia, e eles começaram a criticar o profeta, a criticar a calvície do profeta, a criticar o ministério do profeta. Talvez Eliseu, irmãos, não era um homem perfeito, porque não há homem perfeito. O único homem perfeito que pisou aqui na terra se chama Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha defeito nenhum, ele não tinha erro nenhum, então não tinha como que acusar ele. Mas se você olhasse para os profetas do passado, todos eles tinham defeito. A mensagem era de Éfeso, o profeta diz que todos os profetas erraram, todos eles cometeram pecado, todos eles cometeram erro, mas todos eles eram de Deus. E na galeria dos santos, eles são chamados de heróis da fé. E até Moisés, aos olhos naturais de Miriam, aos olhos naturais de Arão, ele cometeu um erro, porque ele casou com uma antíope e não uma israelita. E Arão e a profetisa Miriam ficou tão revoltada e chegou a dizer: porventura não há uma moça aqui de Israel, do nosso meio, para que ele casasse? Ele não deveria ter feito isso. E começaram a blasfemar contra o homem de Deus. Mas a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus estava naquele negócio. Deus mandou o profeta casar com aquela mulher que não era de Israel. E por Miriam falar contra o homem de Deus, ela pegou lepra. Vocês vê a seriedade de ter uma amnésia espiritual? Gente, preste bem atenção. Moisés, homem de Deus, Moisés, profeta de Deus, ele fez algo que eu não concordo, ele está agindo da maneira que eu não concordo. Sabe o que eu devo fazer? Calar a minha boca, porque eu não sou o profeta de Deus, eu não sou o pastor, eu não sou o mensageiro, eu não sou o profeta da era. Deus não tem uma comissão sobre mim, então nós devemos ficar quietinho. Miriam deveria ter ficado quietinho, não tido criticado Moisés. Arão deveria ter ficado quietinho e não criticado Moisés. Mas Miriam pegou lepra, e Arão foi ali então e clamou para que Moisés clamasse a Deus e não deixasse ela morrer. Ela foi curada, mas não viveu muito tempo depois daquilo. O que eu quero dizer para você é que momentaneamente parece que Arão e Miriam teve amnésia espiritual. É aí que nasce o problema. Quando a pessoa fica com amnésia, ou por pouco tempo, muito tempo, ela comete pecado, ela blasfema, ela começa a falar mal, nós começamos a criticar, a falar. Então a melhor coisa que nós deveria era ficar quietinho. Vocês sabem o que o profeta de Deus diz? Eles não criam em Eliseu, eles não criam que Eliseu era um homem de Deus. Talvez Eliseu tinha defeito, talvez Eliseu cometeu algo que não permitia a ele ser chamado de profeta, porque aqueles pais começaram a criticar. Bom, mas o que o profeta chega a dizer? Ele chega a dizer que tudo bem você não crer no mensageiro de Deus, tudo bem você não crer, mas a melhor coisa que você deve fazer, a melhor coisa que aquelas crianças, diz o profeta de Deus na mensagem a respeito, deveria fazer, passar por aquele profeta e dizer: olá, reverendo, tudo bem com o senhor? Deus abençoe. Era isso que aquelas 42 crianças deveriam ter feito. Olá, reverendo Eliseu, Deus abençoe, mesmo não crendo que ele era profeta de Deus. Mas eles tinham que
ter respeitado o ofício. Na mesma mensagem de respeito, o profeta diz assim: se você não respeita o homem, respeita o ofício que está sobre o homem. Então, as pessoas momentaneamente elas têm amnésia, e nessa amnésia elas pecam. E ao pecar, nós carregamos sobre nós julgamento. Miriam carregou o julgamento, Arão carregou o julgamento, Jezabel, julgamento, Acabe, julgamento. Aquelas crianças, julgamento, foram estraçalhadas, as 42 crianças. Agora, quem deveria morrer deveria ser os pais, né? Mas a dor foi terrível. Imagine os pais daquelas 42 crianças, o dia seguinte, enterrando seus filhos e sabendo que aquelas crianças foram mortas por causa do que eles falavam. Talvez passou a respeitar o profeta, né? Mas já era tarde. Olha, o conselho que eu dou para mim: muitas coisas que eu não entendo, muitas coisas que eu não sei, fazemos como deveria ter feito aquela criança. Passamos e dizemos: olá, reverendo, Deus abençoe. Olá, irmã, Deus abençoe. Olá, irmão, Deus abençoe. Olá, pastor, Deus abençoe. Olá, o cantor, a tocadora, Deus abençoe. Nós não vamos carregar julgamento sobre nós. Há muitas coisas que nós não entendemos. Então o conselho do profeta é que nós passamos e dizemos: olá, reverendo. O profeta, ele diz que ele foi criticado porque tinha uma jovem, uma mocinha, tocando teclado no tabernáculo Brana. E a saia dela era curta, acima do joelho. E o cabelo dela era curto. E como não bastasse, tinha um rachado na frente da saia ainda. Imagina uma saia acima do joelho, mostrando as pernas e com um rachado. O profeta disse que era uma vergonha. Quando acabou o culto, uma certa pessoa, um homem, não sei se ele era pastor, não lembro se ele era de outra igreja, só sei que ele chamou o Mombrana e deu um sermão no Mombrana. Mombrana, como é que você permite essa moça tocar? O Mombrana diz assim: olha, eu não concordo com a vestimenta dela, não concordo com o cabelo dela, mas ela é apenas um bebezinho no Evangelho. Ela é recém-convertida, ela é apenas um bebezinho. Ora, isso fala muito para nós. Infelizmente, há muita gente que ainda é um bebezinho no Evangelho. O profeta diz: ela está errada em se vestir dessa maneira, mas ela é um bebezinho. Bom, o que eu quero dizer para você é dizer o seguinte: há muitas coisas que nós não entendemos. E a melhor coisa que nós devemos fazer, quando nós não entendemos, é passar um zíper na boca e dizer: Deus tem misericórdia daquela irmãzinha que toca teclado com o cabelo curto e com a saia curtinha. Deus tem misericórdia daquela irmã, daquele irmão. Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia. Se Miriam tivesse feito isso, eu não entendo, meu irmão, mas ele é um homem de Deus. Ele é Deus e ele. Eu não entendo, mas é entre ele e Deus. Se todos nós pudermos dizer assim: eu não entendo aquele pastor, eu não entendo aquele líder de cântico, eu não entendo aquilo, mas entre ele e Deus. Olá, reverendo, Deus te abençoe. Olá, tocadora, Deus abençoe. Olá, tocador, Deus abençoe. Olá, diácono, Deus abençoe. Deus abençoe. Oh, que Deus mantenha nossas mentes, né, aberta, e nós não ter amnésia e assentar no trono de julgamento e começar a julgar. Eu não quero que nenhuma ursa venha me comer, venha me estressar, espiritualmente falando, né? Eu não quero que nenhuma lepra espiritualmente venha me pegar. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta entrou em cena naquele dia e deu um sinal espiritual, uma voz espiritual.
manifestou a voz de Deus após isso. Eles riram e criticaram aquilo. E você conhece o velho ditado: os tolos andam com sapatos de cravos, onde os anjos receiam pisar. Isso aqui é forte. O profeta sempre diz esse ditado, e cabe quando nós estamos falando. Miriam andou com sapatos de cravo, aonde anjos receiam pisar, né? Aquelas crianças, aqueles pais andaram com sapatos de cravos, em gelo fino, onde a pessoa anda com sapato de cravo em gelo fino, logo vai afundar, logo vai quebrar, logo. Então nós, nesse ampla mensagem amnésia espiritual, nós devemos ser sábio. Eu devo ser mais sábio. Deus sabe mais. Billy Paul chegava diversas vezes, irmão Brana, e como aquele esquilinho, né? Irmão Brana, pai, a tempestade, pai, não sei o que, pai, o irmão, isso, o que. Irmão Brana só dizia isso aqui, ó: Billy, Deus sabe mais. O que nós podemos dizer? Deus sabe mais. Não sabemos porquê até agora, mas nós podemos dizer: Deus sabe mais. A minha oração é essa: Deus me encoraja a fazer o que é certo e me desencoraja para fazer o que é errado. Se está desagradando ao Senhor, me desencoraja, e se estiver agradando ao Senhor, me encoraja cada vez mais. Isso, o profeta diz, isso que a amnésia espiritual faz com que as pessoas cheguem a um ponto onde elas não têm mais sentimento dentro de si. Gente, é teu irmão, é tua irmã, é teu pastor. Na mensagem a respeito, caso com essa mensagem aqui, o profeta diz: eu tenho visto igrejas onde a congregação fala mal do seu pastor. Gente, a congregação falando mal do seu pastor. Ele fala assim: ele não poderá fazer nada por você, ele não fará nada sobre você. E vocês sabem, nós vivemos num tempo difícil, né? Por isso que não tem jeito, né? As mensagens do Mombrana são corretivas mesmo, melhor que qualquer pregação de qualquer pregador que pregue melhor do Brasil. Você pega essa mensagem amnésia espiritual e casa com a mensagem respeito, gente, a coisa é temeroso, porque Miriam teve amnésia, foi corrigida. Se ela tivesse, não, ele casou com essa mulher, não é de Israel, mas quem sou eu para falar? Ele é o profeta. Tudo bem que ele é meu irmão, mas é ele que esteve lá na montanha, é ele que recebeu o assim diz o Senhor, é ele que recebeu as tábuas das leis, o mandamento, é ele que arrancou o povo do Egito. Quem sou eu? Eu sou apenas uma profetizazinha, eu sou apenas uma dançarina, né? Porque ela bailou para o Senhor quando viu o Egito, o exército do Egito morto. Então eu deveria se olhar no espelho, né? E às vezes nós temos que se olhar no espelho, às vezes eu tenho que me olhar no espelho. Quem sou eu? Não, Deus sabe mais, Deus sabe mais, Deus sabe mais. Se nós manter a nossa mente espiritual sadia, nós não vai ter julgamento nenhum sobre nós. E nós fica até melhor, nós fica até descansado. É problema de Deus. Miriam podia ter ficado descansada. É problema de Deus. Casou com essa mulher feia, casou com essa mulher de outro país. Nossa cidade tem mulher linda, maravilhosa, mas que casa é problema dele. Problema dele. Ah, está errado, não pode, a lei não pode, mas o problema é ele e Deus, né? Então cada um
devemos olhar para o irmão. O irmão está errado, o irmão cometeu essa falha, cometeu esse erro, problema dele, é entre ele e Deus. Eu não vou querer caçar o problema dele para mim. Miriam caçou o problema de Moisés para ela e pegou lepra e morreu logo depois disso. Arão foi corrigido, Acabe levou sentença sobre si, Jezabel sobre si, e aí vai. Não, nem momentaneamente nós não podemos ter amnésia. Deus me ajude a não ter nem momentaneamente amnésia. Deus sabe mais, é problema de Deus. Pastor fulano de tal lugar, problema de Deus. Irmão fulano de tal lugar, problema de Deus. É problema de Deus. Eu tenho que cuidar só da minha vida. Se Miriam tivesse ali, vou cuidar só da minha vida, né? Talvez tinha vivido até mais que Moisés. Mas o que eu achei interessante é o que o profeta falou. Mesmo aqueles pais, mesmo aquelas crianças não crendo em Eliseu, que era um homem de Deus, mesmo não crendo, eles tinham que ter passado por ele e dito assim: olá, reverendo, Deus te abençoe. Que lição para nós, hein? É isso que a amnésia espiritual faz com as pessoas cheguem a um ponto onde elas não têm mais sentimento dentro de si. Perde o sentimento, fica corajoso. Perdeu o sentimento, fica corajoso. Eu perdi o sentimento de medo de um pitbull, vou ficar corajoso. Vou lá encarar o pitbull. Vai, meu Anderson, vai levar uma mordida. Perdi o sentimento de medo, mexer com a energia, vou levar um choque. E aí vai, e assim por diante. E a igreja perde esse sentimento espiritual, e o profeta diz: elas não desejam nada que seja espiritual. É tão fácil, por isso nós vemos uma massa de crentes que não querem estar na igreja, que qualquer coisa é melhor que estar na igreja. Qualquer coisa, um trabalho é melhor que estar na igreja, um passeio no shopping center é melhor que estar na igreja, uma festa, de Réveillon, uma festa entre família, tudo é sacrificoso, mas tudo é válido. Ir para o trabalho no domingo à noite, ir para uma festa no domingo à noite, ir para uma confraternização do trabalho, comidinha e um coffee break, ir para um shopping no domingo à noite, tudo é válido. Por quê? Porque se perde o sentimento espiritual, aí não deseja mais nada que seja espiritual. O hino não toca mais o coração, a alma. Uma pregação não toca mais a alma. A mensagem, a Bíblia não toca mais a alma. Toma uma verdadeira reunião espiritual, onde o Espírito Santo está curando os enfermos e discernindo os pensamentos que está no coração, e coloque isso entre todas as igrejas, exatamente como uma grande reunião aqui nesse estádio. E veja o que acontece: em poucos minutos todos estão se levantando e indo embora. A situação que estava lá nos Estados Unidos naquele tempo, pregar a palavra, a doutrina que corrige, exorta, hoje nem se levanta, as pessoas já nem vão mais. Essa igreja é assim, então eu estou fora, estou fora. Eu quero uma igreja onde não tenha púlpito mais. Eu quero uma igreja onde o fundo é preto. Eu quero uma igreja onde tenha só um banquinho aqui na frente, e eu possa conversar com a igreja, e eu posso ser um pregador só daquilo que eu quero ouvir, como tem alguns pregadores aí que prega só aquilo que eu gosto de ouvir, que Jesus vai me abençoar, que eu sou um campeão, que eu tenho o Espírito Santo, que eu vou para o céu, que o Espírito Santo está comigo, porque eu estou indo próspero, Deus está abrindo as portas, Deus vai prosperar, só isso. Ele só não prega o que Deus é justiça,
Ele só não prega os mandamentos, as leis, a santidade. Ele só não prega que Jesus pregou: aquele que comer da minha carne não tem parte comigo, beber do meu sangue tem parte comigo. Aquele que comer o pão, a carne, o corpo de Cristo indignamente será culpado da morte de Cristo. Isso não prega. Ali então eles se levantam e vão embora. Eles não querem ter nada a ver com isso. Eles não querem ter nada a ver. Eles ouvirão alguma palestra intelectual, mas quando se trata do poder de Jesus Cristo e da ressurreição e do Espírito Santo, eles não querem ter nada a ver com isso, porque isso os condena. E isso é a verdade. Quando pregamos algo que nos condena, as pessoas não querem ser condenadas. Esse pastor prega muito duro, essa mensagem é muito dura, e eu não quero ouvir isso. Bom, então descobrimos que quando essa amnésia espiritual se apossa das pessoas, elas ficam em uma condição ruim. Por isso que é difícil uma pessoa que desvia, voltar para o Evangelho. É muito difícil. Que além de receber um coração do mundo, tem amnésia espiritual, perde o prazer das coisas espirituais, não tem prazer mais das coisas de Deus. Como é que vai voltar essa mente novamente? Como é que vai voltar? O bichinho entra no meu cabelo. Como é que vai voltar? Essa mente espiritual novamente, esse desejo. É claro, o eleito vai ter que voltar. Nem que ele chegue ao buraco, ao final do poço, como o filho pródigo. Mas ele volta. Mas na situação difícil. Mas é muito difícil voltar. A mente é muito difícil voltar. A pessoa que teve uma amnésia no natural, já é difícil ela voltar até aquela mente sadia novamente. Eu vi uma história que o pai teve amnésia, não reconhecia mais a família, não reconhecia mais a filha. Mas no dia do aniversário, aliás, no dia do casamento da filha, algo surpreendente aconteceu. A memória do pai voltou. No dia do casamento, aquela filha ficou feliz da vida. Por quê? Volta a identidade. Você tem uma pessoa que ela tem amnésia, ela não é ela mais. Ela não é. Ela não sabe quem é o filho, ela não sabe quem é a esposa, ela não sabe quem ela é. Se ela é um doutor, esqueceu tudo, a cirurgia. Se ela é professora, não sabe mais nada. Ela não é ninguém. Ela é apenas algo ali vivendo, vegetativo, mas não sabe quem é. Mas se a memória voltar, aí vai falar como jovem: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Lembrei-me da casa do pai. Sou filho de Deus, sou herdeiro do céu. Voltar-me-ei. Mas não permita que tenha amnésia. Nesse caso, é nós que permitimos que tenhamos amnésia. É nós que se afastamos de Deus. É o jovem que se afasta de Deus. É o jovem que vai para longe de Deus. E diz o Mombrando que o Espírito Santo, ele começa a gritar. Quando a pessoa se afasta de Deus, o Espírito Santo grita bem forte: ei, não vá por esse caminho. E a pessoa vai. E o Espírito Santo continua gritando forte. Mas a pessoa vai se afastando. E aquela voz: ei, não vá por esse caminho. Ei, volte para a igreja. Ei, volte. Chega ao ponto que o jovem está tão distante, que a moça está tão distante, o rapaz está tão distante, que não ouve mais a voz do Espírito Santo.
só ouve a voz do mundo, só ouve a voz do glamour, só ouve a voz da cachaça, do tabaco, da prostituição, das músicas, e começa então a receber o coração do mundo. Aí, meu Deus do céu, é uma batalha espiritual. Tem que ter do lado de cá uma mulher guerreira, uma mãe guerreira, uma mãe espiritual, do lado de cá um pai espiritual, para combater o espiritual com o espiritual, para tirar das garras do inimigo, através da oração. Toca o fundo, minha Suziane. Elas ficam em condições ruins. Você deve ser identificado. De algum modo você deve mostrar a sua vida. Agora isso aqui é algo importante, porque às vezes as pessoas estão na igreja, mas elas não se identificaram com nada. Elas estão ainda neutras. E o profeta fala assim: você deve ser identificado. Você está vendo? Você deve ser identificado. Você deve estar identificado. Melhor dizendo, você deve estar identificado. Isso aqui é um mistério. Preste bem atenção. Conselho do Mombrano. Por isso que é bom ter um profeta. Você deve estar identificado. Com quem você está identificado? Às vezes a pessoa está na igreja, mas lá dentro a sementinha dela está identificado com a atriz mundana, com o jogador mundano, está identificado com Freud, está identificado com Platão, Sócrates, está identificado com isso e aquilo, e na igreja não está identificado. Às vezes a pessoa é médica, faz faculdade de médica. Quem é psicólogo, eles são idólatras, a maioria é idólatra a Freud. Quem é médico, ele vai ser idólatra ao médico, o grande médico que é estudado, o grande dessa área, da outra área. Quem é da engenharia vai sempre para aquele líder da engenharia. Quem é da fisioterapia, e cada profissão, cada um vai ser identificado com ele. Mas o cristão, o profeta deve estar identificado. Ou você está identificado em Cristo, ou fora de Cristo. E às vezes a irmã, ela está identificada com Ana, e isso é bom. O outro está identificado como José. Eu sou como José. O profeta vai dizer isso aí mais para frente. Eu sou como José. Eu sofri com José ali na casa de Potifar. Eu já passei o que José passou na casa de Potifar. Eu renunciei à prostituição por amor ao evangelho. Outro se identifica com Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não me prostrei perante a idolatria do mundo. Eu estou na faculdade, mas eu continuo com a minha mente sã. Você está entendendo? Ele se identifica. Outro se identifica como Davi. Eu sou como Davi. Eu sou um guerreiro como Davi. Eu derrubo gigantes todo dia. É quantos gigantes já matei. E assim um vai identificando. Uns com Jeremias, outros com Paulo, outros com Irineu, outros com William Brana. É cada um dos heróis da fé, exemplo da fé. Hebreus 11, nós olhamos para os exemplos da fé e nós podemos dizer: eu me identifico como Estevão, eu me identifico com Moisés. Oh, glória a Deus. E no final todos se identificam com Cristo.
E o profeta diz: você não pode ficar no meio. Não existe tal coisa como um homem bêbado sóbrio. Não existe um pássaro que seja metade branco, metade preto. Ou você é salvo ou não está salvo. Ou você é um santo ou você é um pecador. Um ou outro. Um ou outro. E a sua atitude espiritual em relação à palavra de Deus te identifica. Você está vendo? É a maneira que nós tratamos a Deus. É a maneira que nós tratamos essa Bíblia Sagrada. É a maneira que nós tratamos o Senhor. Exatamente aonde você está de pé. A palavra de Deus vindica, prova que o batismo do Espírito Santo é exatamente o mesmo como ele sempre foi no dia de Pentecostes. É a mesma coisa. O batismo do Espírito Santo é o mesmo batismo do Pentecostes. É o mesmo. Presta atenção aqui, ó. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sua atitude em relação àquilo identifica se você tem amnésia espiritual ou não. Matou a charada. Entendeu? É a sua atitude que você trata a Cristo, identifica se você tem amnésia ou não. Então nós vemos uma massa de crente com amnésia. Tem gente que toma ceia com amnésia. Não tem identificação nenhuma com o crente. Na igreja é crente, lá fora é mundano. A sua atitude em relação a Cristo identifique se você tem amnésia espiritual ou não. Isso é correto. Não importa, olha aqui, ó, se você é diácono, não importa. Ou mesmo se você é um pregador, não importa. Se é um cantor, se é um tocador, se canta no coral, não importa. Não importa. É como você trata Cristo, é como você vive essa palavra, é o que mostra se você tem amnésia ou não. Por isso nós olhamos às vezes e falamos assim: não é possível esse irmão ter esse comportamento, não é possível se a irmã nasceu na palavra e ter esse comportamento, esse pastor ter esse comportamento. Ele sofreu amnésia espiritual. E quando eu tem amnésia espiritual, a pessoa rejeita Cristo. Eles apanham isso também. Então descobrimos que é contagioso, e isso atinge a coisa toda. Atinge a coisa toda. Por quê? É um espírito. Eu não sei quem foi o primeiro, se foi Arão ou foi Miriam que começou a criticar Moisés, mas alguém passou para o outro. Eu não sei qual pai começou a criticar primeiro a Eliseu. Eu só sei que de uma família passou para outra e atingiu 42 crianças. Eu não sei qual foi o primeiro israelita que começou a flertar com o mundo, a ir para a idolatria. Eu só sei que alguém começou e foi passando para o outro, a tal ponto que o profeta diz que Israel, o país, a nação, estava comportando como uma nação que não tinha Deus, uma nação mundana, uma nação inteira. Profeta de Deus, ele foi na igreja que era co-irmã do Tabernáculo Brana. Eu esqueci o nome da igreja. E o profeta amava aquela igreja, era como fosse o Tabernáculo Brana. Mas um dia ele chegou lá, e era na mensagem Flecha do Livramento. Ele diz assim: que aquela igreja estava mundanizada. As irmãs não usavam pintura, estavam usando pintura. As irmãs não cortavam cabelo, estavam cortando cabelo. As irmãs não usavam brinco, estavam usando brinco. Ela não usava aquelas roupas indecentes, estava usando roupa indecente. Você vê? Alguém começou.
Alguém passou o espírito ruim para outro. Alguma irmã começou com o sapato alto, com vestido curto, com pintura, e começou a passar, e receberam amnésia. Esqueceram que a Bíblia condena o salto alto, condena a roupa colada, condena a imoralidade, condena as pinturas. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso. Não, vai continuar ainda. Vai continuar ainda. Que o Senhor Jesus nos abençoe, né? A lição que eu tomo hoje, coisas que nós não entendemos, deixamos para Deus. Não vamos querer julgar, falar. Não vamos ter essa amnésia. Problema de Deus, problema daquela família, problema daquele pastor, problema daquela igreja, problema daquele irmão, problema daquela irmã. Cada um com seu problema. Deus sabe mais. Deus sabe mais. Se a igreja pudesse entender isso, ficaria ao lado do pastor. E o profeta diz: quando a igreja fica contra o seu pastor, ele não pode fazer nada por você, não vai poder orar por você, porque você não crê mais nele. Deus sabe mais. Pastor Moisés, você sabe mais. Eu não sei nada. Deus é contigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nos ajude que nós não tenhamos amnésia espiritual. Nos ajude que nós possamos, Senhor, ter olhos espirituais e não ter sapato de cravo alto andando em lugares aonde os anjos temem andar. Talvez eu tenha falado muito, mas eu aprendi hoje, ó Pai. Eu aprendi a não ter amnésia espiritual, nem que seja por um pouco de tempo, mas às vezes é o suficiente, assim como foi suficiente para Miriam e Arão ser repreendido pelo Senhor. Que o Senhor nos perdoa por cada falha, perdoa cada irmão por suas falhas. Perdoe, ó Pai, que nós devemos amar uns aos outros, devemos estar esperançosos uns aos outros, crendo uns aos outros, que cada um está em um nível, cada um está no degrau mais importante, que cada um chegamos lá. Como diz o teu profeta, aquela moça era um bebezinho, ela estava errada, mas era um bebezinho. Deus sabe mais. Obrigado, Senhor, por estar aqui. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Vamos cantar mais um hino. Irmão Felipe. Irmão Felipe. Louvado seja o nome do Senhor. 331.